Olá, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Meu nome é Vanessa Sardinha e o tema da nossa aula de hoje é a origem da vida. A origem da vida é um tema que intriga toda a humanidade. Saber como surgiu o primeiro ser vivo, como era esse ser vivo, é uma das respostas que ainda não temos. Entretanto, a gente tem algumas teorias que tentam explicar como a vida surgiu no nosso planeta, correto? Algumas delas, como o criacionismo, tentam explicar que um ser superior criou todas as formas de seres vivos, como tem aí, perfeitos. Isso seria uma teoria que a gente trata ali como fixismo, onde elas não mudam, certo? Elas foram criadas de uma maneira perfeita e não sofreram modificações. Outras ideias aí, como a gente vai ver, tentam mostrar que elas sofreram sim modificações e vieram de outras formas, ou surgiram de outras maneiras. Uma delas é a evolução química, que é a mais conhecida e a mais aceita. Nós vamos falar cada um aí bem explicadinho agora para vocês. Então vamos lá. Como a vida surgiu no nosso planeta é então a questão. Mas o que seria a vida? A vida, ela pode ser definida de várias formas e algumas características estão presentes nos seres vivos. Então vamos lá. Uma dessas características é a capacidade de reprodução. A gente fala que um ser vivo, para ser considerado ser vivo, ele tem que ser capaz de reproduzir, de produzir descendentes. Além disso, outra característica é a capacidade de evolução, capacidade de evoluir, de mudar de acordo ao longo do meio. Então, por exemplo, do tempo, ele vai sofrer modificações e essas modificações vão gerar mudanças que vão passar para os descendentes. Seria essa a definição de evolução. Outra característica importante no ser vivo seria o metabolismo. O que é um metabolismo? Aquele conjunto de reações químicas que ocorre dentro do ser vivo. Então, deveria ter essas reações químicas. Aqui a gente vai abrir um parênteses para falar dos vírus. Os vírus, eles não têm metabolismo próprio. Então, para muitos autores, ele não é considerado um ser vivo, certo? Mas outras características aí a gente consegue identificar, como, por exemplo, a capacidade de se reproduzir e a capacidade de evoluir. Lembra lá do vírus da gripe? Ele sofre modificações, mutações todos os anos. Então, essa evolução está presente aí nos vírus. Outra coisa importante e outra característica importante no ser vivo é a resposta a um estímulo. Algumas células, por exemplo, só citando um estímulo aí, seriam capazes de são sensíveis à luz, então elas são capazes de modificar o local, mudarem de local devido à presença de luz, por exemplo. Esse seria um exemplo de resposta a estímulo. Seres vivos, para alguns pesquisadores, eles têm que ter células, aquela estrutura formada por uma membrana, um citoplasma e rico em organelos. Aqui, de novo, a gente fala dos vírus. Os vírus não têm células, mas eles seriam seres vivos? Então, essa é uma questão ainda de discussão. E o material genético, que seria um material onde vai estar contido todas as características daquele ser vivo, certo? Então, seriam essas aqui as características do ser vivo. Pode apresentar uma, duas, faltar algumas, como é no caso dos vírus, certo? Então, para um ser vivo, a gente engloba essas características aqui. Então, vamos lá. A primeira ideia de origem da vida, a gente vai falar a respeito da geração espontânea ou a biogênese. Essa ideia é o quê? De que um ser vivo poderia surgir de uma matéria inanimada, de uma matéria sem vida. Como assim? Por exemplo, uma receita dessa época seria da antiguidade aí, de fazer ser vivo, fazer um ratinho. Como seriam feitos esses ratinhos? Você poderia pegar uma camisa, após várias horas de trabalho ali, cheia de suor, e misturar com, por exemplo, com farinha e deixar num canto escuro por alguns dias. Misteriosamente surgiam ratos. Na ideia das pessoas que acreditavam na teoria da geração espontânea, os ratos surgiram a partir daquela camisa, a partir daquela farinha. Mas quando a gente pensa hoje, depois de tantos avanços na ciência, a gente consegue entender que eles foram atraídos por aquele material, certo? Mas na ideia deles, aquela matéria sem vida seria capaz de dar origem à vida, entendeu? Então essa geração espontânea ou abiogênese é uma teoria que diz o quê? Que a vida poderia surgir de matéria inanimada, de matéria sem vida. Essa teoria ela parece hoje totalmente ilógica, mas até provar que ela não era verdadeira, muitos pesquisadores precisaram fazer vários experimentos aí para mostrar que ela estava errada. Um desses pesquisadores é Red. Ele fez um experimento em que ele colocou alguns recipientes, alguns tampados e outros abertos, e dentro colocou peixes. Então ele colocou os peixinhos lá dentro
e deixou a decomposição, deixou lá no ambiente aberto para que ocorresse a decomposição. Em alguns frascos ele tampou e em outros ele deixou aberto. O que aconteceu? Pela lógica, a gente sabe que as larvas, vão surgir larvas nesse peixe devido à presença de moscas. Essas moscas vão colocar os ovinhos e vão surgir um estágio larval delas ali. Só que no tampado não aparecia nada. A gente consegue entender isso hoje claramente, mas na época não. Mas isso foi um importante passo para explicar que a biogênese estava errada, porque senão surgiriam larvas nos dois recipientes e só surgiu no que estava aberto, onde teve contato com aquelas moscas, certo? O tampado, como não teve contato, não surgiu nada. Então, observa que a teoria da biogênese está incorreta, porque ele deveria aparecer nos dois. Entretanto, não foi suficiente aí para acabar de vez com essa teoria. Alguns pesquisadores ainda continuavam a aceitar a ideia para micro-organismos, por exemplo. Aí entra outro importante pesquisador, que seria Pasteur. Pasteur, ele utilizou um balão de vidro com um bico curvado assim, que é o pescoço de cisne. E aqui dentro ele colocou uma substância nutritiva, um caldo de carne ali. Você observa que ele não tampou nada, não tampou nenhum, pode entrar ar ali, pode entrar tudo ali. Só porque, devido a essa curvatura, os micro-organismos não conseguem chegar aqui dentro do caldo. Ele ferveu esse caldo para deixar ele bem estéril e deixou lá esse experimento por algum tempo. Observou-se que nada aconteceu no caldo, não surgiu nenhum ser vivo ali. Depois de um tempo, ele quebrou esse bico e viu que os micro-organismos surgiram então no caldo, provando o quê? Que esses micro-organismos provavelmente estavam presentes no ar, eles não surgiram por abiogênese. Se surgisse por abiogênese, ele teria surgido independente do formato aqui do vidro, não é? Só que o formato ajudou a não deixar esses micro-organismos entrar, correto? Então a gente viu aí que temos então a teoria da abiogênese derrubada e a da biogênese começou a ser aceita. O que é essa teoria da biogênese? Essa teoria significa que seres vivos só surgem de outros pré-existentes. Então a gente sabe que um ser vivo não surge de matéria inanimada. Mas aí, explica como o primeiro ser vivo surgiu? Não explica. Explica que os seres vivos surgem a partir de outro. Mas como a primeira forma de vida surgiu? Aí a gente tem outra ideia importante, que é a de Oparin e Haldane. Dois pesquisadores importantes aí, que trabalharam de maneira independente, mas a ideia central do trabalho dos dois é a mesma, certo? Então eles não fizeram um trabalho juntos, eles não trabalharam juntos, mas a ideia é a mesma. Segundo esses pesquisadores, existia ali na atmosfera da Terra primitiva uma grande quantidade de metano, amônia, vapor de água, e esses produtos aí, eles se combinavam devido à ação de raios e também da radiação. Essas combinações deram origem às primeiras substâncias ali orgânicas, surgiram então aminoácidos que se combinaram e formaram proteínas que se combinaram e assim deram origem a organismos que podem ter dado origem à vida. Organismos formados por uma membrana e que tinham um meio interno diferente do meio externo, correto? Então a ideia deles seriam que a Terra primitiva, a atmosfera primitiva, devido à ação de raios e devido à ação grande ação dos raios ultravioleta, eles conseguiam modificar aí esses gases, fazendo com que eles sofressem reações químicas e dessem origem aí aos chamados aminoácidos, depois proteínas e as primeiras formas de vida simples ali, correto? Essa ideia, a gente vai abrir um parênteses aqui para falar da ação desses raios ultravioleta, eram grandes devido à ausência de camada de ozônio na nossa Terra no início lá quando surgiu os seres vivos. Só para a gente lembrar, a Terra tem em média 4,6 bilhões de anos e os primeiros registros fósseis de vida têm cerca de 3,5 bilhões de anos, certo? Então aqui a gente fez uma maneira resumida para explicar essa teoria de Oparin e Haldane, que é conhecida como evolução química. A ideia mais aceita então da origem dos seres vivos. Então vamos lá, segundo esses dois pesquisadores, a atmosfera primitiva era muito reduzida e rica em metano e amônia. A radiação ultravioleta e descargas elétricas agiam em cima desses gases que formavam a atmosfera primitiva. Então formou-se os primeiros aminoácidos. Esses aminoácidos então começaram a precipitar, caíram na superfície da Terra, encontraram ali oceanos primitivos e começaram então
a se combinar com outras moléculas, outros aminoácidos, formando então as primeiras proteínas. Formou-se então agregados moleculares globulares e essas moléculas orgânicas se incorporaram nesses globos. Então a gente tinha ali uma atmosfera sofrendo a ação de descargas elétricas constantes e de radiação, e as primeiras moléculas orgânicas formaram. Nesse oceano, ali, normalmente a ideia é que a vida surgiu nesses oceanos primitivos. Operin Haldane chamava esses oceanos de grandes sopas nutritivas, onde tinha então uma grande quantidade de aminoácidos. Para entender, para explicar essa ideia, dois pesquisadores aqui fizeram um trabalho importante, Miller e Urey. Esses dois pesquisadores tentaram provar a ideia de Operin Haldane através de um experimento básico. Eles colocaram ali nesse experimento o que era considerado os gases que formavam a atmosfera primitiva e deixaram que eles sofressem a ação de descargas elétricas ali. Com o tempo, eles observaram que sim, formavam aminoácidos. Então, esse experimento, ele colabora ali com a ideia de Operin Haldane, certo? Então, o experimento de Miller e Urey, ele conseguiu o quê? Produzir aminoácidos utilizando essa ideia dessa atmosfera primitiva sob a ação de raios e descargas elétricas, certo? Então, tem um probleminha básico nesse experimento de Miller e Urey. Apesar dele colaborar com a ideia de Operin Haldane, pesquisas mais recentes indicam que a atmosfera não era tão redutora quanto Operin Haldane pensava, certo? Então, os gases utilizados na experiência de Miller, ele provavelmente não eram que estavam presentes na atmosfera primitiva. Então, a composição real da atmosfera estava um pouco incorreta, correto? Entretanto, algumas pesquisas recentes também indicam que essa atmosfera redutora ela poderia estar presente ali em locais de grande vulcanismo, regiões onde tem uma grande ação vulcânica ali. Então, poderia ser que tinha algum ambiente redutor na Terra, na atmosfera primitiva, certo? Entretanto, a gente consegue ver também, pesquisas também mais recentes, mostraram que mesmo num ambiente com uma atmosfera sem ser redutora, uma atmosfera mais neutra, também é possível produzir alguns aminoácidos. Nessa pesquisa aqui, nesse experimento de Miller, eles não conseguiram produzir todos os aminoácidos que a gente conhece hoje, certo? Mas alguns aminoácidos eles conseguiram produzir. Então, esse experimento, apesar das falhas aí, ele ainda continua sendo uma grande forma de validar a teoria de Operin Haldane, que é a atualmente mais aceita pela comunidade científica, certo? Outra teoria importante, outra ideia importante, a gente vai ver agora, que é a dos meteoros que chegaram no nosso planeta. Agora tá, a gente entendeu ali que surgiram as primeiras formas de vida no nosso planeta, mas como seriam? Seriam elas autotróficas ou heterotróficas? Aqui a gente tem duas hipóteses, a hipótese autotrófica e a heterotrófica. Vamos primeiro falar da heterotrófica. Segundo a hipótese heterotrófica, os primeiros seres vivos que surgiram no nosso planeta eram organismos heterotróficos que eram capazes de fazer fermentação. Então ele utilizava ali a matéria orgânica que estava no meio e fazia o processo de fermentação. Nisso eles liberavam CO2, correto? O aumento do gás carbônico na atmosfera propiciou um ambiente adequado para o surgimento então dos organismos fotossintetizantes. Surgiram ali os primeiros seres fotossintetizantes capazes de produzir então o oxigênio, não é mesmo? Eles produzindo o oxigênio, deu ali espaço para que organismos heterotróficos capazes de realizar o processo de respiração celular surgissem, organismos aeróbios. Então, provavelmente, segundo a teoria heterotrófica, os primeiros seres vivos que surgiu são heterotróficos, que faziam fermentação e depois propiciaram o surgimento dos organismos autotróficos fotossintetizantes. Já a ideia autotrófica, que também é muito defendida por alguns pesquisadores, acredita que provavelmente os organismos que primeiro surgiram foram os autotróficos. Entretanto, a gente não vai falar de organismos autotróficos fotossintetizantes, nós vamos falar de quimiosintetizantes.
Essa ideia, ela é bem aceita devido àqueles organismos que vivem em ambientes extremos. Já viu aquelas organismos procariontes são encontrados em áreas muito quentes, com alto grau de salinização, como a gente já falou, altas temperaturas. Então, aqueles organismos extremos, eles podem sim ter sido os primeiros seres a surgirem em nosso planeta. O que a gente sabe, de uma maneira geral, é que provavelmente os primeiros organismos eram procariontes, ou seja, sem um núcleo definido, organismos bem simples. Lembrando aí de um organismo procarionte, a gente cita a bactéria. Como a gente falou, outra ideia bastante importante é a que a vida surgiu devido a fatores externos, a fatores extraterrestres. Essa ideia é chamada panspermia cósmica. Segundo essa ideia, os meteoros caíam na Terra portando esporos, ali, estruturas que são capazes de formar novas formas de vida. Para alguns pesquisadores, essa ideia ela não é muito aceita, porque ao chegar na atmosfera terrestre, a gente lida ali com altas temperaturas. Você deve ter percebido que a maioria dos meteoros, quando chegam na Terra, corpos celestes ali, eles queimam, não é? Devido à ação do atrito. Então, muitos acreditam que isso não é possível. Entretanto, alguns meteoros que já foram localizados aí na Terra, eles contêm algumas substâncias orgânicas, certo? Mas a teoria mais aceita, apesar dessas que a gente viu, a teoria mais aceita para a origem da vida é aquela proposta por Oparin e Haldane, que é conhecida como evolução química. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida é só acessar os links que estão aqui na descrição do nosso vídeo. Até a próxima!